Bom dia, gente. Vamos para mais uma leitura aqui no canal. Eu vou fazer com os livrinhos hoje. Vamos tentar ganhar mais inscritos, né? Uma mãe aqui tentando, através da espiritualidade, do que eu aprendo, passar uma mensagem boa também. Talvez não seja tão interessante quanto alguns outros canais, mas que tenha alguma coisa para somar e alguma palavra positiva. Essa já é a intenção. Tá? Hoje vamos fazer uma coisa bem tradicional. Eu vou tirar as cartas e vou ler no livrinho o significado, porque eu sou iniciante, então eu tenho ainda que aprender muito, né? E também, gente, eu não frequento nenhuma casa de religião, não tenho nenhum conhecimento vivenciado nessa parte. Apenas eu sempre gostei desses assuntos, eu me criei também aprendendo a gostar. Quando a gente é criança, a gente às vezes tem um pouco de medo, mas como eu já dividi com vocês, foi uma fase minha que eu tava distante de tudo da fé, e quem me aproximou, tá? Foi sim a espiritualidade, foi as jogadas de tarô, foi aprender sobre arquétipos, aprender sobre ancestralidade, aprender sobre criança interior. Desculpa, gente. Aqui em Osório eu moro e ontem foi um dia bem difícil pra nós aqui, porque deu uma chuvarada, ainda tá chovendo. Então eu quero dividir aqui o meu um abraço fraterno para todas as pessoas que estão passando por essas chuvas intensas, que as nossas autoridades possam receber os melhores aconselhamentos e encontrar as melhores soluções, porque muitas vezes já está sendo buscado há muito tempo soluções e ninguém encontra. Então, que a gente possa também pensar positivo, apesar das nossas próprias opiniões a respeito de política, de autoridades. Então, que a gente consiga emanar e orar e rezar, e se alguém aqui tem conhecimento que possa dividir de forma uma doação, porque se tu oferece o teu tempo para tua cidade, se tu é formado em algo e não cobra financeiramente, ou enfim, eu não sei, eu não posso botar preço no serviço dos outros, mas enfim, de alguma forma tu encontra um jeito de ajudar, isso é legal também, porque também existe escambo, né? Também existe trocas. Então, nem sempre tudo se trata de dinheiro, porém a gente entende que para não ser uma energia de roubo, existe a energia de troca. Então, que as nossas cidades possam, os nossos governantes possam encontrar melhores soluções para que as nossas populações, o nosso povo, nós, incluindo essas pessoas, incluindo quem nos governa, independente de não morar necessariamente nesses locais, mas as pessoas têm famílias, que sirva para ajudar mais, que a gente vê muita coisa ruim, mas a gente também, eu pelo menos estou acompanhando aqui, estou vendo muitas ideias legais surgindo a respeito da coletividade, a respeito de olhar para o povo que é menos favorecido, né, e que muitas vezes é marginalizado, que nem aqui o bairro onde eu moro, muitas vezes é visto como, não sei se dá pra chamar de favela, mas eles chamam de mutirão, de, enfim. Além das aparências, né, gente? Além dos estigmas, além daquilo que o povo já sofreu. Existem famílias, existem trabalhadores, existem histórias por trás de tudo isso. Então, que essas dificuldades que a gente está passando sirvam de impulsionamento, né? Sirvam de impulso, sirvam de que a gente possa se unir mais, não esperar o pior acontecer, mas quando vem um alerta que a gente possa, vamos ver com o que a gente pode fazer. E muitas vezes as pessoas nem querem se identificar, nem querem méritos, mas se você aí sabe de algum jeito, de alguma forma, educada, respeitosa, para compartilhar, para ajudar,
que tem de mais? Se tocar no seu coração de ajudar, é isso, tá? Eu tento ajudar da forma que eu posso, tá? De não atrapalhar, já tô ajudando. Tenho meus problemas pra resolver, mas ninguém tem a ver com isso. São coisas que são resolvíveis, né? Então é isso. Vamos lá pra leitura, porque eu falo demais. E agradecer quem tá acompanhando aqui, quem tá curtindo. E quem quiser me seguir lá no Instagram também, tá? Fica à vontade. Eu não posto muito, ainda tô sem celular, mas é isso. Quem sabe depois, quando eu tiver meu telefone, eu consiga postar mais vezes e achar uns conteúdos mais interessantes aqui pra arrecadar inscritos e, quem sabe, monetizar o canal. Gente, não é a intenção, mas quem é que vai reclamar de prosperidade? A gente não deve reclamar de prosperidade. Se for pra ser, será, tá? Então vamos lá. Vou ajeitar a câmera aqui. Vamos iniciar com baralho cigano, certo? Pra ver qual é a mensagem. Caiu uma carta aqui do anel, mas eu não fiz nenhuma pergunta, então vamos lá. Qual a mensagem pro dia de hoje? Energias do dia de hoje. Aqui tá um dia chuvoso. Vou deixar assim. Aqui tá um dia chuvoso, gente. E... enfim, não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Eu espero que seja tudo bem. Uma carta, energias pro dia de hoje. Carta do sol, amém, né? Que venha. Mais uma, por favor, baralho cigano. Mais uma energia. Carta... opa, caíram duas. Carta dos lírios. Tá me dando um zumbido aqui, no lado direito. Carta do chicote. Eu vou tirar 3 cartas com o baralho cigano. Fundo do maço, a carta das nuvens. Vamos lá pro sentido literal. Aqui, abrindo com a carta do sol, representa o Ás de Ouros, inícios financeiros, né? Uma cura emocional também, corte de... corte de alguma energia negativa não tão favorável, né? Então, vamos lá. Vamos pro literal. Carta 31, carta do sol. Carta 31, representando energias passadas, né? Carta dos lírios, energias do presente. E aqui, o que pode ser no futuro, né? Porque o futuro não pertence a gente, mas a gente constrói ele também nas nossas atitudes diárias. Ó, carta 31, Sol. Naipe, Ás de Ouros. No tarô corresponde ao Ás de Ouros, tá? Na casa da mesa real representa o sucesso e elemento da natureza terra. E no signo zodíaco representa o signo de Leão. Palavras-chave: luz, vitalidade, confiança, realização, energia e glória. Quando cai essa carta, quais as perguntas que a gente deve se fazer? Como posso trazer mais luz para essa situação ao qual eu mentalizei, né? Acredito no meu sucesso? Quais são minhas maiores forças e talentos? E como posso alcançar a vitória na minha vida, tá? Aí aqui sai assim como interpretação. Uma carta extremamente positiva. O sol é uma carta de vitória, felicidade e sucesso. Ilumina as outras cartas na jogada ou uma situação obscura, trazida por cartas negativas. Então, dependendo do que você mentalizou ou da sua dúvida, né? Tá trazendo uma positividade. Traz um sentido geral de otimismo para a leitura. Como fonte de luz, ele não apenas traz felicidade ou esperança para o que pode ser negativo, mas também pode iluminar o que está oculto, trazendo a verdade do desconhecido. Assim, o sol também pode representar algo que se torna visível e entra em sua consciência, algo que sai do sonho, sai da imaginação e vem para o mundo material, né? Alguma coisa que se realiza. Vamos olhar, gente, que é bem interessante, o elemento, tá? Que é o elemento terra, representa, hermeticamente falando, o lado visível da vida, ó.
ou a manifestação concreta de todas as sementes que germinam no mundo das ideias, mediante a ação da realização. A Terra ativa a nossa energia interna para a realização e para a ação de coisas concretas, ou seja, também pode ser aquela energia, aquele impulso, aquilo que estava faltando, a cereja do bolo, para você concluir ou começar alguma coisa. Representa ainda o nosso próprio organismo, né? E tudo mais relacionado no mundo material. Geralmente pode ser representado pelo símbolo da cruz, que alegoriza, né, a materialização da essência divina, que alegoriza que o que é alegoria no carnaval? É aquele carro com bastante imagens, com bastante, né? Então ele ilustra, né? Mostra, desenha praticamente a espiritualidade, diz assim, entendeu o que é que eu desenhe? Aí você não entendeu, a espiritualidade vai lá e desenha. Ó, os gnomos são elementais que governam o elemento terra, segundo os ocultistas. Então, para quem é ocultista, tem mais uma mensagem aí. Agora a gente vai pro signo, né, que representa, essa carta representa o signo de Leão, no zodíaco. Mais um elemento a ser avaliado, né? Então, quais são os pontos positivos, tá? Criatividade, liderança e generosidade. E os pontos negativos, do lado sombra. Pode ser que seja uma energia que você está passando, ou alguém está passando, ou que você precisa trabalhar. A arrogância, a vaidade e o orgulho, tá? Então, são coisas às quais a gente precisa prestar atenção. E o planeta é o Sol. O que é o Sol? Fonte de luz e calor do nosso sistema solar. Simboliza o poder, a força e a vitalidade. Influencia diretamente a personalidade e a identidade de cada indivíduo. Então, fala muito da nossa essência, da nossa próprio poder de transmutar, do nosso próprio poder de criação, certo? Que nós, como seres humanos, somos capazes de criar. 31, 3 mais 1, 4, né? O número no tarô é o imperador, no tarô das estrelas, que eu utilizo aqui, que fala de autoridade e também fala da base, né, da família. Então, fica aí mais essas acrescentações. Sei lá se existe essa palavra, se não existe eu peço perdão à língua portuguesa. Então, vamos lá para a carta dos lírios, que representa o momento atual, tá? Carta dos lírios, número 30. Vamos lá. Uma carta bem bonita, né, gente? Ó. Representa na mesa real paz e prazer, né? Significa o rei de espadas no tarô, planeta Vênus, né? Representa o elemento da natureza ar, ou seja, a nossa psique, os pensamentos, né? E no zodíaco representa o signo de Libra. As palavras-chave são paz, calma, família, sexualidade, ética e virtude. Então, o que significa essas palavras-chave? Pode ser possíveis assuntos que estão sendo tratados aqui nessa tiragem, tá? Então, você vai... É como eu falei, as cartas são... Elas conversam muito com a gente, porque se a gente avaliar aqui, tem muitos significados. Eu sou muito encantada, então eu sou suspeita em falar. Quais as perguntas que a gente deve fazer quando essa carta sai na mesa, tá? Como posso encontrar tranquilidade na minha vida? Que papel a família, acabei de falar na família, né? Desempenha na minha vida? Qual é a minha virtude, né? Qual é a minha qualidade? Como realizar algo prazeroso e ético na vida, né? Algo correto na vida. Não tá dizendo aqui que você não faz isso, mas é para você se questionar a respeito disso, tá? O que eu quero dizer com isso? Dúvidas são frequentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Mas se a gente direcionar essas dúvidas para uma iluminação, para uma verdade, as perguntas, se a gente mudar as perguntas, muda a energia, existe uma troca mais positiva. Não é que a gente não vai, eu também.
Eu também me questiono negativamente das coisas, mas quando eu percebo que eu tô muito negativa, eu mudo as perguntas. Não quer dizer que você tem que fazer isso, cada um faz o que quiser. Representa a paz ao encontrar o caminho ético entre duas faces paradoxais, entre duas realidades diferentes, tá? Isso a grosso modo, mas você pode procurar o significado literal dessas palavras para entender melhor. Que refletem a luta da feminilidade, né, do nosso feminino, em equilibrar a sensualidade com a inocência. Isso é interessante de falar porque muitas vezes uma mulher, ela é, na maioria das vezes, julgada pela sua aparência, pela sua vestimenta e pela sua atitude. Aí, às vezes, aquela mulher mais extrovertida, mais empática, muitas vezes é vista com maus olhos pela sociedade. E isso tem que mudar, tá, gente? Não tem como a gente ajudar outro ser humano com a cara amarrada. Então, gente, vamos mudar, né? Vamos unir forças e mudar esse tratamento que é dado às mulheres, tá? Vamos juntar todas as mulheres que também possam ter um caminho de lei para seguir, por exemplo, mulheres que possam vir a ser juízas, vir a ser advogadas, vir a ser delegadas. Olha que coisa mais linda, né? Então é isso. Ela pode representar tanto o prazer material e físico quanto a virtude, que a gente já falou aqui na carta do Sol, gente. Pureza e moralidade, que também fala sobre ética, né? E por um lado, representa as experiências intensas vividas através dos sentidos, né? A gente tem 5 sentidos, tá? É a visão, o olfato, o paladar, o tato, visão, olfato e a audição, perdão. Que são sentidos materiais, né? De quem tá nesse plano. Enquanto, por outro lado, reflete virtudes como a justiça, a bondade e a pureza de coração. Ou seja, acabamos de falar, né? Sobre justiça, sobre bondade e pureza de coração, tá? Então, assim, vamos ver agora aqui o planeta Vênus e depois o signo, tá? Ah, e o elemento. Vamos começar pelo elemento. Representa o ar, representa o meio, ou seja, até a sociedade, onde todas as ações e realizações humanas têm seu início, na família, né? O nosso mundo das ideias, espiritualmente falando, representa o éter ou plano astral, que, em linguagem mais moderna, pode muito bem ser chamado de psique, a mente, né? Ou inconsciente. É também o elemento representante da mente com suas frequentes transformações. O elemento ar está associado diretamente ao pensamento e, segundo diversas correntes herméticas, é governado por seres elementais denominados silfos e fadas, né? Para quem acredita, eu acredito em fadas, gente, desde pequena. Eu assistia Licença Poética aqui, eu assistia a Fada Bela, Caça-Talentos. Eu sempre fui encantada e apaixonada pela Fada Bela, e ainda sou. Não tô nem aí, eu falo mesmo. Então, vamos lá. Pro signo, tá? De Libra. Posso estar falando com pessoas desse signo também. Pontos positivos, né? Equilíbrio, justiça e diplomacia. Ou seja, a carreira diplomática de autoridade super. Eu tenho amigas e amigos de Libra e eles passam essa energia de seriedade, diplomacia, eu acho lindo, né? Porque eu sou muito tagarela, então o oposto de mim eu admiro e acho lindo. E o ponto negativo, né, que a gente tem que tomar cuidado é com a indecisão, né, a superficialidade e a falta de firmeza. Ou seja, se eu decido aquilo ali, é continuar na minha decisão. Isso é um pouco difícil para essas pessoas, talvez, que eu esteja me conectando. E agora, gente, vamos ver o planeta, né? O planeta Vênus, ó, que é a feminilidade. Vênus é o planeta da beleza, do amor e dos relacionamentos na astrologia.
Seu brilho no céu noturno é inconfundível e sua influência na vida das pessoas é igualmente poderosa. Então, talvez, aqui a gente tá falando bem feminino mesmo, a gente talvez é esse resgate, tá? Talvez é a gente valorizar agora no final do ano essa energia feminina, a feminilidade na nossa família. Unir forças, né, para preservar a nossa feminilidade, o nosso amor, a nossa beleza. Cada um tem a sua beleza, tá, gente? Agora vamos pra carta do chicote. Número 11. Vamos lá, gente. Eu sou encantada nessas cartas, eu acho elas todas bonitas. Ó, na mesa real é punição. Valete de paus, o naipe, né? O elemento da natureza é fogo, planeta Marte, e no zodíaco representa o signo de Áries, tá? Quais são as palavras-chave? Tá? Raiva, conflito, abuso, debate, repreensão, objeção. Quais são as perguntas que eu devo me fazer quando essa carta sai, tá? Por que a minha vida tem muito conflito? Alguém está tentando me punir ou castigar? Isso inclui você mesmo, tá? Porque aqui fala de punição. Por que sempre sou reprimido? Estou abusando de alguém? Por que sempre discuto? Então, é uma postura mais agressiva aqui, né? Aí a interpretação. Normalmente, essa carta traz a discórdia verbal, ou seja, discussões, né? Entre diferentes pensamentos, pontos de vista. Uma indicação de argumentos e conflitos que pode gerar agressões verbais e até físicas. Muito simbolizado como excessos e punições. Desculpa, gente. Pode ser um excesso de negatividade na vida da pessoa que a faz criar discórdias independentemente da verdade. Ou, por outro lado, uma sinalização, né, um aviso de que a pessoa está sempre sendo castigada por outros. Então, tomar cuidado com aquilo que você permite que os outros façam para você. Não adianta você permitir tal tratamento e reclamar deste tal tratamento e você mesmo se dar este tal tratamento. Ninguém aqui passa pano pra nada, tá, gente? Por favor. Deve-se atentar ao amor próprio, ó, viu? A punição de terceiros pode criar um ciclo de autopunição e conflitos internos. Então, também é aquela questão de você estar sempre pedindo a opinião dos outros para tomar suas decisões. Não é legal. Eu sei, é difícil para todo mundo, mas tem coisas que você pode até aqui pegar uma opinião, uma coisa assim, mas é a sua verdade, é o seu olhar, tá? É você que vai estar sendo refletido naquela decisão que você tomar. A pessoa vai tirar o dela fora. Ó, tu pediu uma opinião, eu te dei. E é assim, gente. Então, cuidado com excesso de informação também, se você não souber direcionar, tá? Aqui também em 11, 1 mais 1, 2, a carta da Imperatriz, que é... A Imperatriz, ela é uma carta, eu vejo ela como uma carta de atitude, tá? Ela tá sempre, ela gera a vida, mas por quê? Porque ela se coloca à disposição, ela se coloca no lugar dela como Imperatriz e isso vai gera vida, gera retorno, né? Nem sempre no tempo que a gente quer, tá? Agora vamos lá pra ver... Elemento é o fogo. Saíram 3 elementos diferentes, terra, ar e fogo. Primeiro elemento. Ó, o fogo representa o desejo, a vontade, a mudança, a purificação, a transformação, a energia da ativação, que em termos estritamente espirituais pode ser representado pelo poder da fé. Segundo a magia tradicional, esse elemento é governado pelas salamandras e tem um significado espiritual muito forte por representar a energia divina. Em quase todas as religiões que utilizam rituais, e a gente já falou aqui sobre a palavra ritual, né? O fogo é utilizado como forma de representação da luz divina. Aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem a chama crioula, né? Então, eu acho que é assim que se chama, gente. Se não for, vocês me desculpam, porque eu amo a tradição
porém eu não pude acompanhar tanto quanto eu gostaria, né? Enfim. As velas e as fogueiras são objetos que representam a força desse elemento, acabei de falar. Que é o fogo, ele vem e conversa muito, gente, com o sol, ó. Até porque o fogo, ele cria vida, né? Ele transmuta, é tipo a fênix, tá? Então, e avisos aí, né? Como é uma carta de aviso, tomar cuidado aí quem trabalha com fogo, tomar cuidado aí, gente. Agora a gente vai pro... Vamos ver aqui. Temos o planeta, que é Marte, e a representação do zodíaco. Representação do zodíaco é o signo de Áries, tá? Quais são os pontos positivos? Iniciativa, entusiasmo, determinação. Então, tá positivo para inícios de... Ó, tanto que o Sol representa o Ás de Ouros, que tá positivo para... Eu acho que eu falei no início, para inícios de empresa, inícios de novos inícios, perdão, novas ideias. Tá positivo aqui. E negativo, impaciência, egoísmo e agressividade. Ou seja, para você conseguir aquilo que você almeja, que você tá lutando, você tem que dar uma maneirada na sua impaciência, no seu egoísmo e na sua agressividade. Isso tudo tem que ter uma medida, tá? Pensa, o que quer dizer o amor próprio aqui? Você gostaria de ser tratado dessa forma? É uma pergunta, tá? Nossa, mas que clichê. Gente, mas nos dias de hoje, essa pergunta se faz cada vez mais necessária, tá? O chicote que você bate no outro volta pra você acreditando ou não, tá? Agora vamos pro planeta que é Marte. Conhecido como planeta da ação, ó. Então, cuidado com as suas atitudes. Da energia, daquilo que você emana, né? E da coragem na astrologia. Talvez você tá precisando também exercer essa energia aqui para poder dar início ao que você tanto sonha. Representa o impulso e a iniciativa, bem como a capacidade de tomar decisões rápidas e assertivas. Então, o que eu tô chicoteando, né? No que eu tô botando a minha energia rápida, no que eu tô trabalhando, o que eu tô plantando? É as perguntas, o que eu tô fazendo pra mim mesmo que tá gerando essa planta, qual a semente que eu plantei para estar colhendo isso? Será que eu tô? Será que foi eu ou será que é algo karmático, né? Porque também isso são coisas que eu acredito. Não é quer dizer que você acredita, mas se você tá aqui numa tiragem de tarô é porque você acredita em alguma coisa do que tá sendo dito aqui. Se você não acredita e veio aqui para bagunçar, então, gente, com licença, vai bagunçar em outro lado, tá? Internet tem que ser usada de forma positiva, tá? Porque eu tô acostumada com a zoação e com coisas assim desde pequena. Não passo pano pra isso. Mas a geração de hoje, gente, não tá. E outra coisa, muita coisa do que tá sendo mudado aqui, nessa geração, nesse tempo, tá? Nessa primavera, nessas estações, foi, foi lutas dos nossos ancestrais. Então, assim, a verdade é uma só e ela aparece. Ah, mas você já disse que são muitas verdades. Sim, porque somos muitas pessoas, né? Mas tem coisas que são o que são. O sol é o que é, desde que o mundo é mundo. Entendeu? A lua é o que é, desde que o mundo é mundo. E por aí vai, entendeu? São as coisas originais, são as coisas primordiais, tá? Então, assim, eu não vou tirar mais nenhuma carta e nem nenhum deck, tá? Não, mentira. Eu mudei de ideia. Eu vou tirar... Opa, eu vou tirar uma carta... Eu vou tirar com Lenormand, tá? Com Tarot do Sol. Carta conselho. E qual seria o conselho
para essas energias aqui que saíram na mesa. Qual carta que eu falei que tava no fundo do deck? Ah, carta das nuvens. Dúvidas. Coisas que estão ocultas. Ó, abriu na minha mão Ás de Paus. Também fala de material, né? Aí saiu elementos. Vamos recapitular enquanto eu embaralho. Terra, ar e fogo, né? Terra fala dos nossos materiais, né? O ar do mental e o fogo da nossa energia, do nosso poder de transmutação, nosso poder de materializar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente emana. Vamos lá, uma carta, por favor, conselho. Legal. Ás de espada, gente. O Ás de espada é uma carta de início, tá? É uma carta muito bonita. E eu aprendi que no truco, acho que é truco, ela vence, tá? Então aqui, como é do elemento ar também. Então aqui é novos inícios de pensamentos, novos inícios para quem passou por uma depressão, para quem estava passando por alguma luta espiritual, por alguma luta emocional, para quem ainda está passando ou para quem possa vir passar, o Ás de Espada, ele chega dizendo que você vai vencer, tá? Não sou eu que tô falando a carta. E você pode se aprofundar mais, você pode procurar o significado dessa carta e adaptar para sua realidade aqui com as outras cartas que saíram, certo? Então é isso, gente. Uma carta conselho, a carta do Ás de Espada, ou seja, mais uma vez, você é capaz, você tem a força necessária e a espiritualidade, a verdade está do seu lado, tá? Isso para as pessoas de bem, de bom coração, de boa índole, de boas atitudes, que pensam no outro, que pensam no próximo e que trabalham em si o seu amor próprio, a sua mentalidade, né? Que apesar dos erros, como somos todos seres humanos aqui, ela pega a sua espada, pega os seus pensamentos e ela eleva, ela corta aquilo que não é tão legal, até a respeito dela mesma, e passa pra frente apenas o necessário, tá? A mesma coisa aqui dessa leitura. Você pega o que ressoar com você e o que não ressoar, você deixa pro próximo, tá? Porque não é pra você daí. É isso, gente. Um abraço fraterno, que seja uma boa quarta-feira para todos nós e que possamos cada vez mais acreditar que coisas boas estão por vir, apesar da lei natural das coisas, tá, gente? Então é isso, um abração, beijo e tchau, tchau, até a próxima.